Dá para falar sobre cancro. Olá a todos, eu sou Ana Monteiro, sou a gestora da região norte da Acreditar e este é o terceiro episódio do podcast Acreditar. Dá para falar sobre cancro? Hoje, dia 15 de fevereiro, Dia Internacional da Criança com Cancro, o tema é a vivência de um cancro na idade pediátrica. Por isso, o que nós pretendemos com o podcast de hoje é trazer-vos uma tripla perspectiva sobre esta temática. E para isso, temos à conversa connosco a Arminda e o Pedro, que são pais da Maria, que aos 10 meses foi diagnosticada com uma leucemia. A Inês, que está agora com 19 anos, mas que aos 17 anos lhe foi transmitido o mesmo diagnóstico. E está também connosco a doutora Filomena Pereira, oncologista pediátrica e diretora do Serviço de Pediatria do IPL de Lisboa, que nos irá ajudar também a compreender o que é a doença oncológica em idade pediátrica e juvenil. Por isso, a todos bem-vindos, obrigada por estarem aqui connosco e começava já pela doutora Filomena. Doutora Filomena, poderia dar-nos uma rápida noção do que é o cancro pediátrico em números? Ok, cancro pediátrico é muita coisa. Em números, é sim qualquer coisa como 400, à volta de 400 casos por ano em Portugal. Temos à volta de 400 casos por ano em Portugal. É muito pouco no conjunto da oncologia e é por isso que se calhar temos depois uma série de questões que temos que tratar e que temos que chamar muita atenção e pedir muito forte. De facto, o número é pequeno, só que em relação à oncologia de adultos tem duas coisas fantásticas, não é? É um número muito pequenino, mas tem uma taxa de cura muito superior e tem muitos sobreviventes. Não sei se em termos de números é só para dizer isto, se quer mais alguma coisa. Está perfeito, doutora Filomena, é um ótimo pontapé de saída para a nossa conversa. Obviamente que por detrás destes números nós temos pessoas e por isso Arminda e Pedro, que são os pais da Maria, na minha prática diária, no contacto com as famílias de crianças e jovens com cancro, muitas vezes as famílias dizem-nos que o momento do diagnóstico foi o momento em que ficaram sem chão. Usam muitas vezes esta metáfora. Será que podiam partilhar connosco um bocadinho como é que foi a vossa vivência? Acho que foi isso mesmo, eu ficar sem chão é a melhor maneira que temos de descrever. Acho que nenhum pai está preparado para receber uma notícia destas, principalmente sobre um filho. Eu perguntei muitas vezes porquê que não fui eu, porquê que não foi a mim, não é? Nunca questionamos o porquê de ser a Maria. No fundo sabíamos que isto é uma lotaria, infelizmente em vez da sorte calhou-nos este azar. Mas também tentamos ser muito pragmáticos. Ok, isto aconteceu, mas felizmente há um caminho a percorrer. Qual é que é o próximo passo? Não é? Acho que isso é uma mensagem muito importante a transmitir, porque não é o final. Apesar de ser um diagnóstico muito duro, e no nosso caso com uma filha muito, muito pequena, que a Maria foi diagnosticada com 10 meses, mas no fundo aqui, o que nos deu mais alento foi pensar, ok, mas nós estamos aqui e podemos lutar por ela. Sim, é mesmo isto que a Arminda está a dizer. Depois, com o tempo, e foi tudo muito rápido após o diagnóstico, a nossa vida muda completamente, e o nosso normal passa a ser um novo normal. E é isso mesmo, temos que ser pragmáticos, fomos pragmáticos, foi olhar para o diagnóstico não como uma fatalidade, mas como um novo começo. Sabemos que a nossa vida ia ser diferente e que tínhamos que mudar a nossa vida. O importante era a cura da Maria e foi olhar passo a passo para o sucesso e fazer tudo o que fosse necessário para que Maria fosse curada. O Pedro usou uma expressão curiosa que é iniciamos um novo normal. Certo. O que é que se alterou sobretudo na vossa vida com o diagnóstico da Maria?
Mudou tudo, no fundo mudou tudo, a nossa vida ficou em suspenso, a nossa vida, o dia a dia que nós tínhamos como normal, o casa, trabalho, infantário, e assim mudou completamente. A Maria saiu para o infantário, entretanto os tratamentos começaram e foi esse o nosso novo normal. Viagens diárias de casa para Coimbra, para visitar a Maria quando era possível, mas o nosso novo normal foi um normal completamente diferente daquele que tínhamos, que estávamos habituados. Sim, eu fiquei logo desde o início a acompanhar a Maria nos tratamentos, até porque ainda estou a amamentar e por isso não havia a possibilidade de trocar com o Pedro. E o Pedro também teve de parar de trabalho porque trabalhava em atendimento ao público e sabíamos que era um risco muito grande no início que estaríamos a expor, então optámos mesmo por deixar os dois de trabalhar nos primeiros meses até as coisas normalizaram, e claro que é um esforço muito grande a nível familiar, mas foi o esforço que teve de ser feito. Inês, temos aqui a Inês connosco, ela, portanto, tem neste momento 19 anos, certo, Inês? Certo, mas tiveste o diagnóstico com 17 anos, portanto, já ouvimos aqui o Pedro e a Arminda a falarem um bocadinho da sua experiência enquanto pais e enquanto pais de uma filha pequena com o diagnóstico de cancro. E agora, Inês, nós gostávamos muito que partilhasses connosco como é que foi contigo, como é que foi aos 17 anos teres a notícia de que estavas com um cancro? Desde já, muito boa tarde a todos os ouvintes e obrigado pelo convite. Então, eu fui diagnosticada, como já foi referido, com 17 anos, plena adolescência, inclusive em pleno Covid. Em 2020 estava fechada em casa, não é? Os meus hábitos mudaram por causa do Covid e depois, quando soube que tinha cancro, eu nem gosto muito de dizer esta palavra porque é muito forte. E eu acho que é também como os pais da Maria referiram, é ficar sem chão. Enquanto que a Maria, infelizmente ou não tem noção, não é? Na adolescência já temos noção do que temos, do que virá aí não temos, só depois fazendo os tratamentos é que realmente temos noção do que é isto e pelo que estamos a passar, mas é sempre mau, não é? É sempre mau receber uma notícia destas e é o que eu costumo dizer, o psicológico conta muito e nessa altura o que foi realmente necessário foi encarar, ok, isto aconteceu, mas agora é bola para a frente e venha o que vier, estamos cá para ir à luta e para vencer esta doença, não é? Inês, quando tu tiveste o teu diagnóstico, o que é que tu fizeste? Colocaste perguntas ao médico, foste pesquisar tu própria, perguntavas aos teus pais, como é que foi para ti? Querias saber mais sobre? Eu nunca fui pesquisar. E bem ou mal, não sei, mas nunca o fiz. Sim, tinha bastantes perguntas, porque infelizmente é uma das coisas que não se fala muito e que se calhar devia-se falar, não é? Eu na altura, quando tive o diagnóstico, tive amigos meus a perguntarem-me, mas isso pega-se? É coisas totalmente ignorantes que não o deveriam ser, não é? E sim, na altura fazia muitas perguntas aos médicos, inicialmente não muitas, porque tudo o que eles diziam, não é? Entrava por um ouvido e saía por outro, porque ainda por cima com os termos técnicos, não é? Não se percebe muito e na altura, olha, seja o que for que venha, mas, e mesmo os meus pais tiveram bastantes perguntas na altura, é sempre o querer saber mais, o que é que vai acontecer, o que é que pode acontecer, é tudo, muitas questões à volta da cabeça, e como a mãe da Maria falou do porquê de ser a Maria e não a ele, e eu perguntava-me porquê eu muitas vezes, não é? Claro. Mas pronto. Doutora Filomena, esta questão que a Inês estava agora a falar, do isto pega-se,
da possibilidade do cancro ser contagioso é um mito que ainda permanece na sociedade? Eu acho que isso tem essa noção de muito lá para trás. Obviamente que a configuração mental das pessoas não é uniforme, nem em todos os grupos, mas essa noção era uma noção que aparecia muito, há umas décadas atrás aparecia muito. Neste momento confesso que deixou, pelo menos, de se tornar visível, não é visível. Em termos das escolas, não sei como é que os miúdos entre si pensam nisso. No entanto, também acho que já se faz muita informação nas escolas, porque ainda não foi comigo, mas 1 ou 2 semanas atrás foi aqui uma pequena representação de serviços, fazer uma formação numa escola de Lisboa, que já teve aqui connosco, não sei se 5, 6 crianças, e foram fazer uma formação, porque no fundo vai sim fazer, mas eu tenho a noção, apesar de tudo, que atualmente o impacto nos colegas já não é aquilo que já foi há muito tempo. Não é. Não se poderá haver casos pontuais, como é evidente, mas obviamente que já não é, as coisas mudaram muito a esse nível. Em termos da informação, não informação, a Inês que entravam as coisas por um ouvido e saíam por outro. Isso, de facto, à chegada, e às vezes há assim Bem, eu sou um bocadinho, quando começo, sou um bocadinho difícil de travar. Mandem-me calar se quiserem para introduzir outras coisas. Quando se começa a conversar, e perdi o fio à meada, a falar da informação, certo? Certo. Do entrar pelo ouvido e sair por outro. Exatamente, há fundamentalismos em todas as áreas. E nestas da informação aos doentes e aos pais dos doentes também usar, não é? E há aquelas pessoas que acham que tem que ser tudo dito no primeiro dia. Eu pessoalmente penso que, e daquilo também que se vai lendo e que se vai lendo na literatura, que os pais e seguramente os doentes também vão reter qualquer coisa como 10% da informação. No fundo, o que é que eu acho que tem que ser feito inicialmente? Tem que ser dada a informação necessária para sabermos o que é que vamos fazer amanhã e na próxima semana. Tem que ser dada a informação necessária para as pessoas saberem que contam connosco para todo um conjunto de necessidades que vão para além das necessidades clínicas imediatas. Têm que ser informados e conversados de forma a que se gere uma coisa que é o mais importante para tudo, eu acho, por estudo da questão, que é a confiança médico-doente e médico-família. No fundo, sabermos que estamos todos do mesmo lado, e que a luta é uma frente contra a doença e que não há diferentes, os que estão aqui e os que estão aí desse lado. Estarmos todos do mesmo lado, embora não saiba muito bem que lado é esse, que só se pode definir como o lado contra a doença. E há um aspecto que eu acho que é extremamente importante na gestão destas informações todas, consigo próprio e com todos os que estão à nossa volta. Neste caso, os que estão à volta dos pais, os que estão à volta dos jovens, que é toda a gente tem que opinar qualquer coisa. Toda a gente tem uma dicasinha a dar. Grande parte das pessoas diz uma coisa que eu acho que deve ser quase ofensivo para os pais. Eu sei o que estás a sentir. É mentira, não sabe absolutamente nada. Não sabe absolutamente nada. Quanto muito temos que pedir, nós profissionais, ajudamos ou tentamos ajudar os pais, não é por saber o que eles estão a sentir, porque não sabemos, não é? Mas porque já acompanhamos muita gente na mesma situação e o que temos muito é a noção de quais são as estratégias e de como é que se pode gerir o ir indo, não é? Como se pode gerir as coisas. E aí acaba por se ajudar. Quando se entra naquela história de sei que estão a sentir, ai, porque é que não vão não sei aonde, ai, porque é que não sei o quê, porque no fundo há um entrar de uma imensa ansiedade nos pais, uma ansiedade que no fundo questiona e gera muito mais dúvidas.
No que refere aos adolescentes, os adolescentes são, é que eu digo, é o desastre da minha vida, quer dizer, a bem dizer, são o desastre da minha vida. Eu acho que, apesar de tudo, mudou muito bem com eles, mas é num regime assim quase, não é bem corpo a corpo, mas é taca-taca. Instrutos antes de eles me insultarem a mim, a defesa. São os adolescentes numa coisa destas. É um grupo etário que começou a bater as asas, não é? Começou a ganhar a sua independência, começou a ganhar a sua identidade, se identifica mais com a família, numa série de coisas, que tem projetos, quer sair sozinho, quer estar sozinho, quer tomar decisões sozinho. De repente, acontece-lhe a maior inversão de marcha de todos os tempos. Não só não progride nesse processo de independência, como anda para trás. E aí passa a estar mais dependente dos pais, a estar mais dependente de nós, há estranhos que entram pelo quarto de dentro. E em vez de entrarem os amigos e namorados, não sei o que mais, entram estranhos, e entram não sei o quê, e dão-lhes ordens, e fazem isto e fazem aquilo. Agora, de facto, a grande posição e aquilo que deve ser, de facto, estimulado, é que não haja interrupção dos planos. Os planos podem ser relentados, podem se tornar mais lentos, mas o projeto final, a estratégia final da vida e da época é para manter. Assim, a escola é para manter, os contactos com os amigos são para manter, mesmo que se tenha que fazer intervalos, não haver desistência do plano de vida, porque é o plano de vida, e para os pais de crianças pequenas, basicamente, não é bem a mesma coisa, mas também essa linha condutora é extremamente importante. Manter o plano de vida. Nós, não vou dizer que é a mesma coisa estar com uma doença oncológica, ou ter feito outra coisa, ou ter tido um acidente e estar parado, mas em qualquer momento as pessoas são submetidas a interrupções naquilo que estabelecem como projeto. Não é? Obviamente que esta é uma interrupção com características diferentes, que envolve sofrimento, envolve toda uma mudança de família, mas se for encarada como tal, e não se perder nunca o fio daquilo que é o objetivo, o plano, a estratégia, eu penso que apesar de tudo se consegue gerir um bocadinho melhor, sempre mesmo. Doutora Filomena, muito obrigada. Introduziu aqui alguns pontos muito relevantes para a nossa conversa. Disse que muitas vezes as pessoas dizem, eu sei o que tu estás a sentir, e eu gostava de ouvir a Arminda e o Pedro sobre esta questão, se também vos acontece e como é que vocês reagem. Acho que não nos aconteceu tanto o dizerem sei que estás a sentir, aconteceu não perceberem certas atitudes nossas. Ou, por exemplo, eu deixar de atender o telefone no primeiro internamento da Maria e mesmo agora não atendia o telefone e ligavam-me familiares, amigos e haverem pessoas que não percebiam o porquê, que então só queriam dar apoio, porque que eu não atendia eu. Simplesmente, eu só dizia, ainda bem que não entendem, sinal que nunca passaram por nada semelhante e neste momento eu não preciso que me liguem a dizer eu estou aqui para qualquer coisa, eu preciso de estar bem, de tentar manter o mínimo de sanidade mental para tratar da minha filha. E por isso, se não entendem o porquê de eu não querer estar pela centésima vez a explicar tudo o que é que aconteceu, o que é que levou a este processo, a este internamento, ainda bem que não entendem. Pedro, no seguimento disto que a Arminda está a dizer, qual é que é a melhor forma das pessoas vos poderem ajudar? As pessoas, os vossos amigos, a vossa família, o que é que sentem que realmente vos ajuda? O que nos ajudou foi mesmo as pessoas estarem ao nosso lado e compreenderem que é muita gente a querer falar connosco, principalmente com a Arminda, que estava internada com a Maria, e no início foi um bocadinho difícil as pessoas compreenderem isso mesmo que a Arminda estava a dizer, porque é que toda a gente liga, ou eu estou a ligar e ela não atende, está tudo bem, não está, e estavam constantemente a perguntar, e eu acabava por fazer se calhar um bocadinho o trabalho de atendedor de chamadas, digamos, mas
é compreensível por parte das pessoas essa atitude de quererem saber o que é que se passa e como é que estão as coisas, e com o tempo as pessoas foram percebendo que nós sabemos que elas estão do nosso lado, que recebemos as palavras de apoio, de carinho e que nem sempre temos a disponibilidade, seja de tempo, seja emocional, para estar constantemente a falar com as pessoas, mas isso foi nos primeiros tempos, depois de muitas explicações, digamos, do que se passava, ainda haviam muitas questões às quais as pessoas não tinham resposta, digamos, ainda não sabiam. Senti do outro lado, do lado das pessoas, muitas vezes quando contava o que se passava com a Maria, o sentimento de fatalidade, aquela cara de não, isso realmente não é bom. Mas foi bom agora que já lá vão cerca de 9 meses, é Alguns bom olhar meses. para trás e perceber que já conseguimos mudar muitas mentalidades, informar muitas pessoas e acabar com alguns bichos papões na cabeça das pessoas Claro, e é bom ter a família e os amigos do nosso lado, sem dúvida. claro. Sim, e É, voltando, desculpa, Ana, sim, voltando um força. bocadinho à questão do que ajudou, acho que no nosso caso, com uma criança tão pequena, foi muito importante manter uma rede de apoio pequena, neste caso só os avós e os padrinhos da Maria, mas ter essa rede de apoio para quando nós saímos daquele primeiro internamento, que no nosso caso foi 1 mês, e de eu saber que podia deixar a Maria umas horas com eles e de ir eu descansar e de eu apanhar ar, fosse o que fosse, não é? Porque no fundo também ela precisava de estar com aquelas pessoas e nós pais também precisamos de olhar por nós e de tratar de nós para nos tornarmos a ter força para cuidar deles, não é? Claro que sim, é realmente importante que os pais continuem a cuidar também deles próprios. Inês, no teu caso concreto, aqui nós, em relação ao Pedro e à Arminda, o Pedro e a Arminda são os porta-vozes da Maria, não é? Mas no caso da Inês, como já esteve doente, mais velha, portanto as pessoas podiam conversar diretamente contigo e perguntar-te como é que tu estás, o que é que se está a passar. O que é que mais te ajudou durante todo o teu processo? De que forma é que as pessoas te conseguiam ajudar mais? Então, eu, lá está, era a minha própria porta-voz, não é? E tal como a mãe da Maria, muitas vezes não tinha paciência, não estava com disponibilidade ou para atender fosse quem fosse. E, e sinto que muitas vezes nem era muito bom da minha parte fazer isso a pessoas que sempre estiveram lá a apoiar-me, a mandar sempre aquela mensagem amiga, mas também, felizmente, as pessoas conseguem compreender, não é? Que nem sempre estamos disponíveis para isso e no meu caso, estando eu a fazer os tratamentos, não é? E a ter todos os efeitos secundários e tudo mais, nem sempre tinha forças para tal, mas de que forma é que me ajudaram? Em relação aos meus amigos, eu felizmente tenho uma casa com um jardim grande e dava para ter visitas. Nem era Covid, não é? Eu ficava dentro de casa, eles fora, com o distanciamento necessário, todos de máscara. Uma simples visita, nem que fosse 5 minutos, já me ajudava muito, porque, tal como a doutora falou, o simples facto de poder vê-los já me ajudava imenso. E muitas vezes uma mensagem só a perguntar está tudo bem, estás bem ou assim já ajudava muito, porque sentíamos o conforto de ter as pessoas ao nosso lado e saber que tínhamos apoio. Inês, esta questão que a doutora Filomena falava há pouco, da importância de manteres um projeto de vida, um plano, de manteres a ligação à escola, aconteceu contigo e foi também importante para ti? Sim, sem dúvida. Eu dei entrada aqui no IPO do Porto 15 dias antes do meu exame nacional do 11º ano de Economia e a primeira pergunta que eu fiz ao meu pai foi: pai, e a escola? E agora?
que é que eu faço? Eu quero ir para a universidade, eu tenho que fazer o exame. E felizmente temos esse apoio, mesmo aqui diretamente o IPO. 2 dias a seguir entra o meu professor porta adentro e diz: então Inês, vamos tratar dos papéis para a escola para continuar? E eu fiquei, então afinal à escola. Então foi uma felicidade. Fiz o Exame Nacional 11º, fiz o 12º ano todo online enquanto fazia os meus tratamentos e é muito importante porque eu não estava o dia todo a pensar em coisas que talvez não devesse. Tinha a escola que me ocupava, os pensamentos que me ocupava a cabeça, digamos assim, e para além disso continuei a minha vida. Consegui fazer o 12º ano, entrei na universidade, estou neste momento no 2º ano da universidade e é muito bom saber que, apesar de ter muitas coisas más que me trouxeram à minha vida, pude continuar o ensino escolar, não é? Não parei nesse sentido e é muito, muito gratificante saber que temos esse apoio e que podemos continuar a nossa vida. Claro, mantiveste os teus objetivos, não é? E sentiste que a tua vida continuou a andar, não é? Sim, sim, sim. Doutora Filomena, pode falar-nos um bocadinho sobre a diferença entre a oncologia, portanto, viver uma doença oncológica em idade pediátrica e numa idade adulta? Portanto, há assim tanta diferença? Numa idade adulta não tenho, felizmente, não tenho essa experiência assim, não é? Nos adolescentes, sim, adolescentes, jovens adultos, depois nós vamos ficando com eles. Nós, galinhas como somos, vamos tendo as criaturas até terem barba já crescida, terem filhos, etc. Mas não estão a vivê-la, não é? É evidente que é diferente e é diferente para nós também. Porque se nós temos um bebê, os bebés e as crianças pequeninas, digamos, há aqui 3 grupos importantes. O bebê pequeno, a única coisa que nos interessa, obviamente fora, para além do tratamento da doença, é que o bebê esteja bem, esteja confortável, que não tenha queixas, que coma bem, que se sinta animado, que tenha os pais, que tenha o afeto, que tenha o ninho, no fundo o cuidado todo à volta. E se a criança está bem, nós olhamos para a criança e a criança está bem, a gente pega o colo, dá-lhe uns sacudões e pronto, é um bebê igual a todos os outros, à parte do resto. A nossa atenção de cuidar especificamente, obviamente que se vira mais para os pais. E há assim pais, tipo a Arminda, não sei que idade é que ela tem, mas tem um arzinho de parecer tipo uma menina com uma menina ao colo. Assim, portanto, quando recebemos, não recebemos a bebê, a Maria, recebemos assim aquele conjuntinho, 2 crianças, uma maior que outra. Mas no fundo também fazer, se cuidarmos um pouco, ou se tentarmos que os pais se mantenham bem, e o bem é sobrevivendo e vivendo aquele cotidiano, sem se desagregarem mentalmente e sem se desagregarem do ponto de vista familiar. Esse é o grande objetivo. Quando temos uma criatura maior, obviamente que não digo que os pais sejam postos de lado, não são postos de lado, mas o foco primordial, quer da informação, quer da relação, vai se estabelecer com o adolescente. E daquilo que já disse atrás, às vezes é difícil gerir adolescentes. É curioso, é como tudo, não há um padrão. Os que colaboram, que entendem, que colaboram, que tentam e são simpáticos, que sorriem, que no meio de qualquer coisa que eles estão a odiar, mas que conseguem ter uma relação de partilha, de cumplicidade, às vezes até de brincadeira, e se nós alimentarmos isso, à semelhança de como se alimenta o manter os seus projetos, a passagem por aqui, a passagem por este processo, obviamente, é menos penosa. Depois há aqueles que
Agora assim, eu tenho alta e eu vou ter alta, mas tu não podes ter agora. Mas eu já estou, vou embora e eu quero ir já embora. E obviamente, a Inês está a ser. Ela, já, não sei quantas, mas uma pessoa tem que responder à letra, queres ir já? Então vai cá vomitas na rua. Olha, a opção é tua. Às vezes isto é de uma extrema crueldade, não é? Parece uma extrema crueldade. Mas é um bocadinho, se nós não entrarmos no seu argumento, isto obviamente é um exemplo extremo, não é? Mas se não entrarmos naquele pensamento, não conseguimos desconstruí-lo e trazê-los um bocadinho mais para a razão. E acaba por se trazer para a razão. E depois temos as crianças do meio. O que são as crianças do meio? São os pequenitos dali dos 4 anos, dos 5 anos, são aqueles meninos que facilmente, com um bom ambiente à volta, facilmente eles passam a considerar o hospital como outra parte da casa. Também é normal estar no hospital. E é por isso que há miúdos que fazem festas de anos na sala de espera do hospital dia, né? E fazem os seus aniversários, e têm os seus amigos, e têm os seus amigos das segundas, das quartas, das sextas, sobretudo os miúdos das lanceiras que têm terapêuticas semanais e, portanto, adquirem uma determinada rotina, têm os seus amigos, e a vinda ao hospital isto é um bocadinho perverso, não é? Porque como é que nós podemos considerar normal e saudável que a criança considere que o hospital faz parte do seu cotidiano normal? É assim um bocadinho perverso. Mas depois, por outro lado, é essa normalidade que lhe retira o drama, que lhe retira o peso e que lhes permite vir e sentir-se bem. No fundo é, as crianças que não têm dores, não precisam de ser picados, têm atenção, têm brincadeira, têm mimo, têm os pais, no fundo, às vezes as pessoas falavam, agora já não se fala tanto, felizmente, não é tão necessário, da humanização dos hospitais. Eu às vezes pensava, e enervava-me até um pouco quando se começava muito com a história da humanização dos hospitais, porque há de facto crianças em que nós temos a noção, felizmente não é a maioria, que a humanização acaba no momento em que elas saem à porta do hospital. Porque, de facto, é fora do hospital que eles não têm isto tudo. Não estou a defender o hospital como forma de vida, atenção, penso que me estão a entender. As grandes carências a esse nível, muitas vezes é no exterior. Seus pais que não têm capacidade para estar com eles, são os irmãos que ficam à solta e sem ponto pronto se despede. É a situação financeira e económica da família que já era frágil e vai por água abaixo. É um casal que não tinha uma relação perfeita e que são relações perfeitas, pergunto, e que faça isto e não conseguiram encaixar a diferença e acentuam os seus problemas. Portanto, no fundo é um desafio tão grande, tem tanta coisa junta, e quando se fala em não recebemos uma criança, recebemos uma família, é porque, de facto, quando recebemos a criança, a família entrega-se-nos nas mãos. Não entrega a criança, entrega-se-nos, porque é a única forma que eles têm de saber que estão sendo ajudados e de partilhar. E, portanto, a responsabilidade é muito grande. Não conseguimos dar os suportes todos que precisaríamos, mas penso que parte e é por aí que se tem que ir. Claro, quando recebem a criança ou adolescente, estão a receber toda a família, não é? Como dizia há pouco. Toda a família, não estamos a receber um adulto independente que faz a sua gestão, não. Estamos a receber um conjunto de pessoas que vai ter o impacto da doença e o impacto da situação. Doutora Filomena, no seu discurso fala sobre os pais, sobre as crianças, sobre os jovens, e há uma curiosidade que eu acho que é importante também para quem nos ouve, que é, eu gostava de pedir-lhe que falasse um bocadinho sobre os bastidores. O que é que eu quero dizer com isto? Os médicos, os enfermeiros, os auxiliares, os psicólogos, enfim, toda a equipa que está envolvida no cuidado a estas famílias, está diariamente também com estas famílias, diariamente com estas crianças, com estes jovens. Como é que é também para vocês, enquanto pessoas, gerir emocionalmente este contacto e esta proximidade? Vai-se gerindo.
Não, isto é, às vezes as pessoas dizem, ela já está habituada. Mentira. Ninguém está habituado. Isto é, no momento em que os profissionais se habituarem ao sofrimento dos outros, se habituarem à perda dos outros e à perda das suas crianças, é a altura de ir embora. Porque não se está habituado. Cada perda tem o seu peso, cada dificuldade é um escolho, e muitas vezes sofre-se em conjunto. Sofre-se em conjunto. Nós, obviamente, todas as pessoas são diferentes umas das outras, umas fazem a gestão das emoções de uma forma e outras de outra, mas não se vive aqui, só que eu tenho, não vivemos aqui o sofrimento dos outros de uma forma isolada. Quer dizer, há partilha entre nós desse sofrimento, há pessoas que obviamente são mais afetadas por esse sofrimento, mas há sobretudo um conceito de, chamem-me velho do estilo, velha, sou boa, velha, até esta quase ir-me embora, porque já é velhice a mais para andar por aqui, mas há quase uma noção de missão. Isto não é o nosso emprego, isto não é um emprego, isto não é uma maneira de nós estamos aqui das 9 às 5 e depois precisamos do guichê. Não, quer dizer, isto é uma coisa que está nas nossas vidas, faz parte das nossas vidas. E a única coisa que eu às vezes digo, tudo ao pessoal mais novo que vai entrando, é uma coisa que eu aprendi à minha custa. Ninguém ensina, não é? No nosso cotidiano, nós vivemos situações tão dramáticas com os nossos pais, com as nossas crianças, e é tudo muito relativo, tudo passa a ser relativo. Quer dizer, aquilo que poderia ser muito importante, deixa de ser importante mesmo. É aquela situação, é aquele sofrimento, é aquela dor, é aquela família desgraçada, que está desgraçada, desorganizada, etc. E deixamos de valorizar as nossas próprias coisas, os nossos próprios sentimentos, a nossa própria vida, de certa forma. Não é? E há um risco que se corre ao desvalorizar isso que dizemos, estou-me a queixar disto, não, mal, é aquilo, isto não tem importância nenhuma. E quando se faz isto, estamos-nos a afastar do nosso cotidiano fora daqui, como às vezes chama a sociedade civil, quer dizer, estamos aqui dentro e depois fora daqui há a sociedade civil onde nós vivemos. E se os nossos padrões de preocupação, de não sei, se vão reger por o que se passa cá dentro, corremos o risco de nos descolar e de nos separarmos e de não valorizarmos o que está lá fora. Portanto, mas eu penso que as pessoas, em geral, as pessoas vão, não é habituando-se é aprendendo a lidar com e cada vez mais ser mais útil aos nossos meninos, às nossas adolescentes e às nossas famílias, à medida que as pessoas vão aprendendo a lidar e a gerir as coisas. Estamos mesmo a caminhar para os minutos finais do nosso podcast e eu gostava só de lançar uma pergunta final a todos, se calhar começando pelo Pedro e pela Arminda. E portanto, nós de facto sabemos que tem havido evolução no cancro pediátrico, ao nível do tratamento, do diagnóstico precoce, mas sabemos que ainda há também muito caminho a percorrer. O que diriam sobre o que há ainda a fazer para melhorar ou amenizar esta travessia? Pedro e Arminda. Bem, há muito a fazer, principalmente no apoio às famílias, e isto não tanto pelos profissionais de saúde que os acompanham, não, mas há muito a fazer, por exemplo, a nossa segurança social não permite que os pais fiquem em casa com o apoio devido, não é? Com uma baixa de assistência à família e tudo mais, e no caso de uma criança pequena nós sentimos essa necessidade, e é importante sensibilizar também para esse aspecto. Não sei se o Pedro quer acrescentar mais alguma coisa. Não, é totalmente concordar e dizer que a nível no que toca ao Serviço Nacional de Saúde, e ainda já falamos sobre isso e temos a dizer que nunca nos faltou nada,
do hospital, digamos, para dentro. E é isso mesmo, há coisas que deveriam mudar no que toca à segurança social, porque isto é uma doença que não é só vivida a 1 ou a 2, é vivida, neste caso está a ser vivida a 3. Foi muito complicado gerir isso. E acho que há aí algumas coisas que deveriam ainda ser discutidas, mas no que toca aos profissionais de saúde, tudo certo. Inês, o que gostarias de acrescentar? Muito sinceramente, eu não tenho queixa nenhuma. Haja Deus que alguém não tem uma queixa, meu Deus! Põe nas redes sociais, querida, põe nas redes sociais, eu não tenho queixas, Eu, agora que falou nas redes sociais, eu, por acaso, não tenho mesmo medo de eu fazer, e digo mesmo porque eu costumo dizer que quando era internada, eu vinha para o hotel, totalmente, 5 estrelas, porque não falta nada. Como os pais da Maria já falaram, os profissionais de saúde são excelentes, não há nada a apontar. Tornam-se realmente na nossa segunda família, sem dúvida. E o tempo que passamos cá, eles estão sempre lá para nós. E não tendo eu essa vertente, não é, da segurança social e tudo, não tenho nada a apontar, sem dúvida. Obrigada, Inês. Doutora Filomena, o que há ainda por fazer na oncologia pediátrica? É muito complicado falar. Porquê é que é muito complicado falar? Nós não somos quem está pior em termos de área. Não somos. Nós até somos um bocadinho, embora isto também tenha que dizer que há alguns privilégios, que não são bem, eu não considero como privilégios, mas que outros os consideram, foram arrancados pela forma de trabalhar e pelo esforço que tem vindo a ser feito. No entanto, vamos começar a perdê-los, né? Na evolução das coisas, nós vamos começar a perdê-los. Não sei se vamos conseguir gerir essa perda de privilégios dentro da pediatria em si. E nós não podemos ter, em lado nenhum, nunca nada se desenvolve tudo ao mesmo nível. Mas o facto de nós estarmos, e em algumas coisas estarmos, em termos de organização de serviços de saúde, nomeadamente de pediatria, o facto de nós estarmos um bocado mais à frente, não nos permite dizer, não precisamos de nada porque estamos à frente. Não, nós continuamos a queremos que os outros também venham. Não podemos perder a capacidade de querer melhor, porque há quem esteja pior que nós. Voltamos um bocadinho àquela conversa outra, não é? No fundo é ir exigindo, pelo menos, que não se percam as coisas que se têm. Nós temos um excelente grupo de profissionais a todos os níveis médio, a nível de enfermagem. No fundo, eu penso que quando as pessoas entram neste serviço para trabalhar, não entram porque querem, entram porque podem do ponto de vista da sua pessoa e da reflexão que têm da equipa. Portanto, vão formando a equipa, vão mantendo o mesmo espírito e isto vai passando, e a maneira de estar. A questão não é essa, a questão é que as pessoas, isto não é um emprego, mas também é um emprego. As pessoas têm de ser cuidadas, portanto, os recursos humanos têm que ser reforçados para que se possa fazer mais, para que se possa fazer mais coisas. Não é só dizer, vamos entrar no ensaio, vamos fazer investigação, não sei o quê, blá, blá, blá. E isso faz quê? Carrega-se no Enter? Não se carrega no Enter, não é? Tem que se ter recursos para tudo isso. No fundo, tem que se dotar os serviços de saúde de recursos que permitam tirar dos médicos, por exemplo, não devia ter que, e outras pessoas, obviamente, pedir o papel da ambulância, pedir a autorização para estacionar, pedir o não sei quê, levar horas de roda de um computador para perceber onde é que se faz isto ou aquilo ou aquilo outro. No fundo, há uma série de funções extras que nos têm vindo a ser acrescentadas e que nos retiram tempo de qualidade para trabalhar. Portanto, os recursos têm que ser reforçados, as estruturas têm que ser mantidas,
E tanto o investimento tem que ser numa base do futuro, não é para o mês que vem, é para aquilo que vem, que vem aí muito, possibilidade de melhorar muita coisa, mas precisamos, nós e todo o Serviço Nacional de Saúde, que não desistam de nós. E há um aspecto ainda mais, que eu penso que é extremamente importante. Quando se fala em oncologia pediátrica, do Serviço Nacional de Saúde e degradação das coisas e etc, eu volto a dizer, não tem a ver cá com o privilégio que eu acho que temos a obrigação de ter, todos temos que ser privilegiados. A minha política não é, não, todos temos que ser privilegiados. Privilegiados no conceito de que temos que ter melhor, temos que ter o mais possível. Isso é que é o privilégio. Não é o luxo, não é o não sei, isso não é privilégio nenhum. Privilégio é termos todos aquilo que precisamos ter para viver bem, condignamente e como pessoas. A questão é que, por exemplo, a oncologia de adultos, há possibilidade das pessoas recorrerem à privada. Se é melhor, se é pior, se é que é, não sei. Não sei, não me pronuncio. Mas há recurso, há alternativas. Obviamente não ao alcance de todos. A oncologia pediátrica ainda é só Serviço Nacional de Saúde. Portanto, no momento em que os serviços de oncologia pediátrica deixarem de servir bem os doentes, então aí muito mal vai o Serviço Nacional de Saúde. Para já não, e agradeço a vocês todos a vossa confiança e também É com estas dicas e com estas reflexões que terminamos o nosso podcast de hoje. Agradeço a todos pela vossa presença, pelos vossos contributos que permitiram àqueles que nos ouvem ter uma noção do que é viver de facto a doença oncológica em idade pediátrica. Aproveito para dizer que o nosso próximo podcast Dá para Falar sobre Cancro será para abordar o impacto psicológico de uma doença oncológica numa criança e num jovem. Para saber mais sobre a Acreditar, siga-nos nas nossas redes sociais.